Cheguei em casa mais cedo e ouvi meus pais conversando com minha tia à mesa. Minha mãe disse se a Emma se mudasse, eu finalmente teria paz. Meu pai riu e disse ela nunca vai fazer isso. Ela é muito carente. Então, saí pela porta. 3 meses depois, eles finalmente perceberam que eu tinha ido embora. No instante em que meu pai riu de mim, algo dentro de mim se calou completamente. Eu tinha acabado de abrir a porta da frente. Lembrou-me do cheiro do assado da minha mãe, do tilintar dos talheres e da voz da minha tia Carol vindo da cozinha. Eu estava prestes a gritar que tinha chegado quando ouvi minha mãe me chamar. Eu era só um pouco exagerada. Se ela se mudasse, eu finalmente teria paz. Houve uma pausa, como se todos estivessem imaginando a cena. Então meu pai riu. Ela nunca vai fazer isso. Ele é muito carente. Minha tia comentou algo sobre como algumas crianças simplesmente se apegam para sempre. Fiquei parada no corredor, com as chaves ainda na mão. Eu tinha voltado mais cedo para fazer uma surpresa para eles. Comprei cupcakes no caminho porque minha mãe tinha comentado que teria uma semana longa. Eu até tirei meio dia de folga do trabalho para ajudar meu pai a organizar a papelada do seguro dele. Uma paz necessária. Saí de casa antes que o chão rangisse. Fechei a porta o mais suavemente possível e fui até o carro. Sentei ali, encarando a casa. A mesma casa que ajudei a pagar quando meu pai ficou desempregado por 8 meses. A mesma casa para a qual recusei uma promoção porque isso exigiria mudança de estado. Eles queriam paz. Naquela noite, cheguei em casa no meu horário de sempre. Agi normalmente. Minha mãe perguntou por que eu parecia cansada. Meu pai me lembrou de transferir o dinheiro para a conta de água. Ninguém mencionou o que tinham dito. Essa foi a parte que mais doeu. Para eles, foi algo corriqueiro. Eu não chorei. Eu não os confrontei. Simplesmente comecei a planejar. Durante a semana seguinte, reuni silenciosamente meus documentos, certidão de nascimento, passaporte, comprovantes de imposto de renda. Abri uma nova conta bancária em outra agência. Redirecionei meu salário. Parei de pagar as compras do supermercado automaticamente. Quando minha mãe perguntou por que a despensa parecia mais vazia, eu disse que os preços tinham subido. Eles reclamaram da inflação. Parei de levar meu pai à fisioterapia. Disse a ele que minha rotina havia mudado. Ele teve que começar a usar um serviço de transporte por aplicativo. Ele resmungou sobre o custo. Eles não relacionaram isso ao fato de eu ter parado de levá-lo. 2 semanas depois, visitei um pequeno apartamento estúdio do outro lado da cidade. O prédio era antigo, mas limpo. O proprietário, Marcos, disse que os inquilinos anteriores costumavam ficar bastante tempo porque era um lugar tranquilo. Tranquilidade parecia perfeita. Assinei o contrato de aluguel naquela mesma tarde. A mudança em si levou menos de 3 horas. Fiz tudo numa terça-feira, enquanto eles estavam no trabalho. Aluguei uma van pequena, embalei apenas o que comprei com meu próprio dinheiro e deixei todo o resto exatamente onde estava. Deixei minha chave na bancada da cozinha. Sem bilhete, sem explicação. Se eu fosse exagerada, teria tirado o excesso. O primeiro mês no estúdio foi estranho, ninguém perguntando para onde eu ia, ninguém comentando sobre o que eu comia, ninguém me chamando de dramática por querer privacidade. Eles não ligaram na primeira semana. Presumi que pensassem que eu estava na casa de um amigo. Na segunda semana, minha mãe mandou uma mensagem perguntando: você volta para casa hoje à noite? Não respondi. Na terceira semana. Meu pai ligou uma vez. Fiquei esperando tocar até parar. No final do primeiro mês. Havia 5 chamadas perdidas e 2 mensagens curtas perguntando se eu estava chateada com alguma coisa. 3 meses depois, recebi uma mensagem de voz que mudou tudo. Não era minha mãe. Era minha tia Carol. Ele parecia confuso. Emma, seus pais acabaram de perceber que seu quarto está vazio. Eles pensaram que você estava trabalhando até tarde esse tempo todo. Seu pai tentou transferir dinheiro da sua conta para a hipoteca e não conseguiu. O que está acontecendo?
Ouvi aquela mensagem de voz 5 vezes. Eles não perceberam que eu tinha ido embora. Perceberam que o dinheiro tinha sumido. Foi naquele momento que entendi algo, que eu estava cega demais para enxergar antes. Eu não era a filha deles. Eu era o plano B. Não retornei a ligação para minha tia. Em vez disso, deixei-a mensagem na caixa postal enquanto ia trabalhar, como se nada tivesse acontecido. Respondi e-mails. Participei de uma reunião sobre projeções trimestrais. Concordei com a cabeça nos momentos certos. Por fora, eu estava estável. Por dentro, algo estava se reorganizando. Naquela noite, meu telefone começou a vibrar sem parar. Primeiro, minha mãe. Eu sei que você está bem. Depois, meu pai. Porque sua conta não está mais vinculada e você não está seguro. Não, estamos preocupados. Apenas questões de logística. Virei o celular com a tela para baixo e fiz macarrão na minha minúscula cozinha. O estúdio era tão pequeno que eu conseguia alcançar a pia do fogão sem dar um passo inteiro. Lembrou-me de pensar como era ridículo que aquele quartinho parecesse maior do que a casa onde cresci. Na manhã seguinte, havia 12 chamadas perdidas. Por volta do meio-dia, meu gerente, David, veio até minha mesa e disse: há 2 pessoas aqui procurando por você. Meu estômago deu um nó através da parede de vidro da sala de conferências. Eu os vi. Meus pais sentados rigidamente um ao lado do outro. A bolsa da minha mãe no colo. Meu pai olhando fixamente para o celular. Eles nunca tinham vindo ao meu escritório antes. Nem uma vez em 2 anos. Entrei e fechei a porta atrás de mim. Minha mãe se levantou imediatamente. Por que você faria isso? Você sabe o quanto estávamos assustados? Perguntei. Assustados com o quê? Ela piscou, como se a pergunta tivesse confundido. Meu pai interrompeu. Você desconectou-a conta conjunta. O pagamento da hipoteca voltou. Lá estava o dinheiro de novo. Olhei para os dois e disse: me mudei. Minha mãe riu, como se eu tivesse feito uma piada. Não, você não fez isso. Eu fiz. Silêncio. A expressão do meu pai mudou. Primeiro. Ou do outro lado da cidade. Por que você não nos contou? Elmo disse: porque eu ouvi você. Em vez disso, perguntei: teria mudado alguma coisa? Minha mãe cruzou os braços. Isso é dramático. Emma. Famílias não desaparecem assim. Deixei essa frase pairar no ar por um segundo. Então eu disse: você disse para tia Carol que finalmente teria paz se eu me mudasse. Minha mãe ficou imóvel. Os olhos do meu pai se voltaram para ela. Você estava ouvindo? Ela perguntou. Cheguei mais cedo em casa. Meu pai balançou a cabeça. Isso foi tirado de contexto. Qual era o contexto? Ninguém respondeu. Meu gerente bateu levemente na porta, provavelmente para se certificar de que a situação não estava piorando. Eu disse aos meus pais que precisava voltar ao trabalho. Minha mãe segurou meu braço antes que eu saísse. Você não pode simplesmente nos abandonar. Nós dependemos de você. Essa frase quase me fez rir. Depender de mim. Pela primeira vez na vida, percebi o quão distorcido tudo era. Eu era a caçula da família. Mas era eu quem pagava metade das contas, quem marcava as consultas, quem resolvia os problemas, e agora o sistema deles tinha entrado em colapso. Eu disse a eles que não voltaria. A voz do meu pai endureceu. Se você acha que consegue se virar sozinha, vá em frente. Mas não espere que a gente te salve quando tudo der errado. Eu não disse nada. Eles saíram furiosos. Naquela noite, finalmente ouvi o resto da mensagem de voz da tia Carol. Havia algo no final que eu não tinha percebido da primeira vez. Ele disse: me liga de volta. Há algo que você precisa saber sobre a casa. Essa parte ficou na minha cabeça porque, até onde eu sabia, a casa estava bem. E meus pais não eram do tipo que compartilhavam problemas a menos que fosse absolutamente necessário. Esperei 2 dias antes de ligar de volta para a tia Carol. Não porque eu estivesse com medo. Eu só queria ver o que meus pais fariam primeiro. Eles tentaram de tudo, menos pedir desculpas. Minha mãe mandou mensagens longas dizendo o quanto estava magoada. Meu pai mandou mensagens curtas sobre responsabilidade. Em um momento, ele escreveu: você não pode simplesmente abandonar as obrigações familiares. Eu quase respondi: vai ver. Em vez disso, liguei para minha tia no domingo à tarde. Ela atendeu imediatamente. Graças a Deus. O que está acontecendo?
Eu disse a ela que me mudei. Eu disse que ouvi a conversa. Ela ficou em silêncio por um segundo e depois disse: eu não achei que você estivesse em casa. Eu sei. Ela suspirou. Sua mãe não quis dizer o que pareceu. Pareceu claro. Outra pausa. Então ela baixou a voz. Você precisa saber algo sobre a casa. Meu estômago se contraiu. Viu seu nome também. Achei que ela tivesse se enganado. O quê? Seu pai te incluiu na hipoteca no ano passado. Quando o crédito dele caiu. Você assinou uns papéis. Lembra? Ele disse que era para refinanciar. Lembrei. Assinei porque ele disse que diminuiria a prestação mensal. Nunca olhei direito. Confiei nele. Tia Carol, continuou se os pagamentos pararem. Isso afeta você. Seu crédito. Tudo. Isso explicou o pânico. Encerrei a ligação e fiquei sentada no sofá, encarando a parede. Minha pequena parede de paz. Abri meu e-mail e procurei-os. Documentos do ano passado. Encontrei. Estavam lá. Em linguagem clara. Como mutuário. Eu não estava apenas ajudando. Eu estava legalmente vinculado à casa deles. Naquela noite. Meu pai ligou de novo. Dessa vez. Eu atendi. Por que você não me disse que eu estava no contrato de financiamento? Ele ficou em silêncio por um segundo a mais do que devia. Era temporário. Não é o que consta nos documentos. Você está exagerando. Foi o jeito mais fácil de conseguir a aprovação. Você usou meu crédito. Somos família. Lá estava, mais uma vez, a palavra que justificava tudo. Perguntei se eu era da família. Porque eu era um caso à parte. Ele respirou fundo. Aquela conversa era particular. Tornou-se minha quando ouvi. Então ele disse algo que mudou tudo. Se você não ajudar com as prestações, perdemos a casa. O jeito como ele disse não foi emotivo. Foi prático. Como se eu fosse uma conta de luz. Desliguei sem responder. Naquela noite, não consegui dormir. Não porque me sentisse culpada, mas porque me sentia presa. Na manhã seguinte, solicitei uma cópia completa do contrato de hipoteca ao banco. 2 dias depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era do banco, e a mulher do outro lado da linha disse algo que me fez gelar as mãos. Senhorita Parker, estamos tentando entrar em contato com o titular da conta principal há semanas. O empréstimo já está com 2 parcelas atrasadas. 2 parcelas. O que significa que já estavam atrasadas antes de eu sair. Eles não estavam contando comigo. Estavam afundando e eu tinha acabado de abandonar o barco. Foi naquele momento que percebi que isso era maior do que mágoas. Eles estavam escondendo alguma coisa. Fosse o que fosse, me ligaram a isso. Fiz uma pergunta simples à representante do banco: qual é o tamanho real do atraso? Houve uma pausa enquanto ela consultava o arquivo. 3 meses de atraso total se o próximo pagamento não for efetuado. A partir daí, iniciasse o processo de execução hipotecária. 3 meses. Eu só tinha ficado fora por 3 meses, o que significava que eles pararam de pagar assim que eu saí, não antes. Depois de agradecê-la e desligar o telefone pela primeira vez desde que me mudei, voltei dirigindo para casa. Não para entrar, apenas para observá-la. Do lado de fora, tudo parecia normal. A grama estava cortada. A luz da varanda funcionava. O carro da minha mãe estava na garagem. Nada indicava um desastre financeiro. Fiquei estacionada do outro lado da rua por quase 1 hora antes de meu pai sair. Ele parecia mais magro, mais cansado. Ele estava na varanda falando ao telefone, andando de um lado para o outro. Eu não conseguia ouvir a conversa, mas vi como ele passou a mão pela cabeça e olhou para o chão. Aquilo era novo. Quando eu era criança, meu pai sempre tinha as respostas. Ele dava conta de tudo. Ou pelo menos era isso que ele queria que todos acreditassem. Saí antes que ele pudesse me ver. Naquela noite, minha mãe ligou de novo. Dessa vez, ela não começou com acusações. Precisamos conversar sobre o quê? Sobre a casa. Eu disse que sabia da hipoteca. Disse que sabia que os pagamentos estavam atrasados. Houve silêncio do outro lado da linha. Então ela disse: seu pai teve alguns prejuízos nos negócios no ano passado. Isso foi vago. Quanto? Muito. Por que você não me disse? Não queríamos te estressar. Quase ri disso. Você me colocou no financiamento imobiliário sem explicar nada. Era para ser temporário. Tudo era para ser temporário. Ele parecia mais fraco que o normal, menos seguro. Se perdermos a casa, não temos para onde ir.
Essa frase deveria ter me destruído. Em vez disso, perguntei algo que nunca teria perguntado antes. Por que você não vendeu quando as coisas começaram a dar errado? Outra pausa. Porque seu pai achou que podia consertar. Consertar o quê? Ela não respondeu diretamente. Então disse algo que fez tudo fazer sentido. Ele investiu em algo que não deveria ter investido. Eu senti isso antes mesmo dela mencionar a palavra criptomoedas. No mesmo ano em que ele me incluiu na hipoteca. No mesmo ano em que ele me disse que o refinanciamento nos salvaria. Ele não estava estabilizando a casa. Ele estava apostando com ela. E quando ela desmoronou, ele silenciosamente me envolveu nas consequências. Eu disse à minha mãe que iria visitá-la no dia seguinte. Quando entrei na cozinha, a mesma cozinha onde os ouvi me chamarem de extra, ela parecia menor. Meu pai estava sentado à mesa com uma pilha de envelopes fechados. Ele não sorriu ao me ver. Apenas disse precisamos da sua ajuda. Não disse desculpe. Não disse eu errei. Precisamos da sua ajuda. Pela primeira vez, olhei para ele e percebi algo que nunca havia me permitido pensar antes. Eles não se arrependeram do que disseram. Arrependeram-se de ter perdido o controle. E o pior é que ainda acreditavam que eu voltaria ao papel que haviam criado para mim. Estavam enganados. Mas o que fizeram em seguida foi algo que eu não esperava de forma alguma. Sentei-me à mesa da cozinha, de frente para meu pai. Os envelopes eram do banco, da companhia de energia elétrica e de um escritório de advocacia. Eu não os abri. Não precisava. Meu pai deslizou um papel na minha direção. Era uma proposta de parcelamento. Se você cobrir os próximos 2 meses, podemos quitar o atraso. Eu resolvo o resto. Vejo como. Tenho algumas pistas. Era a mesma linguagem que ele usou no ano passado. Pistas, oportunidades, contratempos temporários. Minha mãe ficou perto da pia, em silêncio pela primeira vez em muito tempo. Olhei para ele e perguntei quanto você perdeu. Ele hesitou. Quanto, pai? Finalmente, disse o valor. Era quase exatamente a quantia da minha poupança para a faculdade, que supostamente havia sido usada anos atrás para pagar contas médicas. Senti que algo se encaixou. Use minha poupança para a faculdade e para isso. Ninguém respondeu. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas, mas ela continuou sem falar. Não era para ter sido assim, disse meu pai. A princípio, a emoção dobrou. Eu ia devolver tudo. Você nem teria percebido. Mas eu percebi. Você colocou a casa em risco.